Oi, oi, eu sou a Fabiana, sou professora universitária e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o teste MBTI, que é um instrumento muito utilizado no cenário empresarial para recrutamento, organização de equipes de alta performance, e eu utilizo esse teste no cenário acadêmico, ou com os alunos, ou durante as formações em desenvolvimento docente, que é uma frente que eu trabalho bastante. Então, como que eu conheci o teste do MBTI? Em 2015, 2016, eu participei, ingressei, através de um processo seletivo, numa especialização pelo Instituto Faimer Brasil, que na época era uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e após o processo seletivo, nós fomos por 2 anos consecutivos, todos os selecionados de diversos locais do país, inseridos num processo de imersão. Então, nós não saímos daquele local para a cidade durante esse período que ficávamos lá estudando. E antes da nossa ida, eu recebi um link que eu tinha que preencher um teste, e esse teste tinha escalas de acordo com uma frase afirmativa em que eu tinha preferências de escolher se eu discordava totalmente da afirmação, e aí gradualmente quanto eu concordava ou gradualmente quanto eu estava para discordar daquilo. E esse instrumento, quando eu cheguei lá, foi entregue para todos nós o nosso relatório do MBTI, foi feito pela empresa da rede Felipelli, que é a única credenciada aqui no Brasil, que detém os direitos para a aplicação e também para a formação de pessoas que possam aplicar e liberar esse relatório completo, mas o teste sempre é feito pela plataforma deles, e a CPP, que é a editora que mundialmente é a que detém os direitos autorais sobre o teste. E daí, quando saí de lá, nós recebemos, juntamente com o nosso relatório, que vocês viram que eu tenho o meu aqui, foi muito útil para mim, ainda é, e eu guardo ele ali dentro da minha pasta do currículo Lattes. Nós recebemos os 2 livros também pela CPP e Rede Felipelli aqui no Brasil, que é Teoria dos Tipos Psicológicos, e esse daqui que eu uso muito, que está cheio de marcadores, que é o livro chamado Introdução aos Tipos Psicológicos nas Organizações, que depois eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes aqui para vocês. E por que eu estou trazendo o teste agora? Porque é um teste que eu uso muito, e nesse momento, agora em maio de 2023, não sei agora quando que você está assistindo a esse vídeo, iniciei um grupo de leitura, que é o Clube de Leitura sobre o Ensino e Metodologias Ativas. E o primeiro livro escolhido foi o livro da Carolina Costa Cavalcante, Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas, um guia para educadores. E nesse livro, ele é dividido em 3 partes. No final de cada parte, ela traz estratégias com o passo a passo para executá-las, que são as metodologias ativas propostas pela autora, e dentre elas, logo na primeira parte, aqui na página, deixa eu só confirmar aqui certinho, na página 84, a estratégia 3 é o teste de personalidade versus matriz de percepções. E esse teste de personalidade, ele é o MBTI, que também é conhecido como teste para detectar os tipos de preferência. Então, para complementar o material que a Carolina Cavalcante apresenta, e na versão que eu também utilizo, eu vou mostrar para vocês o que é o teste nesse primeiro vídeo, e depois um segundo vídeo falando como que eu utilizo, e já trago a proposta do instrumento dela também. Então, vamos lá que eu vou fazer a apresentação agora da aula no formato que eu utilizo. Então, aqui nós temos o título, né, da nossa discussão de agora, que é o instrumento, o MBTI, e a funcionalidade com a qual eu venho utilizando é para otimizar, aprimorar o trabalho em equipe, dentro do cenário docente ou entre os estudantes. Então, o MBTI, também conhecido como indicador de preferências, tipos psicológicos ou Myers-Briggs Type Indicator.
nesse cenário da aprendizagem socioemocional e autoconhecimento, o MBTI é um instrumento muito útil para que nós possamos traçar as principais características nossas nesse processo de autoconhecimento. Então, ele é um indicador tipológico chamado Myers-Briggs, e aí a gente tem a denominação oficial com registro, que é Myers-Briggs Type Indicator. Foi elaborado pelas autoras Catharine Briggs e a sua filha Isabel Myers. As duas trabalhavam no contexto da educação infantil. Catharine era pedagoga, psicopedagoga, uma estudiosa dessas fases de desenvolvimento infantil, e ela teve contato com um livro publicado pelo Jung, que é um discípulo de Freud, depois teve uma divergência com Freud, mas nesse período depois da reclusão, que ele ficou aí isolado, ele publicou o livro em 1921 chamado Tipos Psicológicos. E o psiquiatra, o Jung, ele criou essa teoria com a qual Catharine, depois, juntamente com a sua filha, leram toda a obra e elas elaboraram um instrumento que pudesse, a partir daquelas características, traçar os tipos de preferências dessas pessoas. E esse teste ele foi muito discutido e potencializado no cenário da Segunda Guerra Mundial, que elas trouxeram como uma proposta muito mais de beneficiar as mulheres, as pessoas que estavam trabalhando naquele contexto de guerra, e que elas pudessem ser alocadas dentro das indústrias de acordo com as suas preferências e funções que elas pudessem executar de uma forma melhor. A primeira versão comercial, então, ficou pronta em 1943, e em 1977, a CPP, que é a editora responsável até hoje pela publicação do instrumento e todo o processo de regulação, ela mudou o nome, então, para Myers-Briggs Company, e hoje é a responsável no mundo todo pela disponibilização e credenciamento das pessoas que querem ter esses direitos de replicar o MBTI. Então, a CPP repassa os direitos para esses outros representantes no mundo todo, e aqui no Brasil nós temos a empresa Felipelli, que aplica esse teste com exclusividade já há alguns anos. Então, a sede da Myers-Briggs Company é no Vale do Silício, tem mais 6 escritórios em outros países, é a dona dos direitos autorais desse teste e é representada hoje a CPP em 115 países. O Japão utiliza muito, a China também. E aqui no Brasil é a Rede Felipelli, que está a logo da empresa, o link para quem quiser conhecer, e eles ofertam, por exemplo, capacitação, formação para a pessoa que deseja aplicar e entregar relatórios. Então, a pessoa trabalha com recursos humanos, ela quer se aprimorar e utilizar o teste para organização de uma equipe, ela faz um curso, torna-se habilitada, vai ter o direito a entrar na plataforma e liberar esse login para os participantes com os quais ela estiver trabalhando, e essas pessoas farão o teste. Mas nós também podemos entrar em contato com a empresa e solicitar o nosso teste de forma individual. Existem 2 versões, o meu relatório é a versão 1, que é o Step 1, então a versão 1 ela é composta por 93 questões, dá um feedback básico das características da pessoa, e comercialmente é conhecido como MBTI Step 1, a versão 2, que tem 144 perguntas, já vai gerar um relatório mais detalhado. O nome comercial MBTI Step 2 e custa aproximadamente ali R$800. Então, o MBTI é fundamental hoje nas organizações de todo mundo. Ele promove um entendimento sobre os indivíduos, vai facilitar um processo de autoconhecimento, principalmente o conhecimento sobre o outro. E se você conhece um pouco sobre você e sobre o outro, o porquê o outro tem tais características, age daquela forma, a gente aumenta a capacidade de tolerância e vai potencializar os colaboradores e os líderes a conduzir todo o processo de trabalho em equipe de uma forma muito mais efetiva. Então, o MBTI atualmente é uma das principais ferramentas para o alinhamento de equipes e times, né, equipes de alta performance. A validação do instrumento, como que ela acontece? Nem todo país
tem um órgão responsável por validar os testes psicológicos, desde que eles forem criados e publicados no meio acadêmico, eles aderem ou não a determinados testes. Agora, no Brasil e outros poucos países, existe um conselho aqui no Brasil responsável pela validação de qualquer teste psicológico, seja um teste, por exemplo, para confirmar se a pessoa tem TDAH ou tem o perfil para o TDAH. O teste é regulamentado, organizado, avaliado pelo Conselho Federal de Psicologia, que lá dentro tem um comitê composto por acadêmicos e que são especialistas em psicometria e que vão fazer essa avaliação desses testes psicológicos. O MBTI, em 2008, foi avaliado por esse sistema de avaliação e não foi aprovado, teve um parecer desfavorável. Fez a segunda entrada no Conselho Federal de Psicologia em 2013, desde então ele está aprovado e sendo considerado válido pelo Conselho. E resumindo, é a única ferramenta que é traçada e validada pelo próprio Jung, é amplamente difundida e aceita nesse ambiente organizacional, mais de 2 milhões de formulários são aplicados todos os anos, 70% das empresas mais lucrativas do mundo utilizam o MBTI em todo o processo de desenvolvimento de sua equipe. Mais de 12 mil pesquisas já foram feitas, e é óbvio, como todos os testes, existem as pessoas que defendem e os grupos de acadêmicos que não consideram o teste com acurácia, que não deveria ser válido e associa os resultados do MBTI mais com questões mercadológicas, de ser outro grupo que é adepto. Então, existem alguns outros testes também que são aí concorrentes do MBTI, mas ele permanece, né? E se mostra muito eficiente e utilizado por grandes empresas. E, particularmente, mesmo naquele formato de uma versão gratuita, que nós temos que sai só uma caracterização geral, fiz ele, correspondeu aos resultados que eu já tinha obtido aqui no MBTI, na versão do relatório composto pela empresa, né, elaborado pela empresa, e dentro do contexto acadêmico facilita muito a minha organização de grupos de trabalho. Então, ele é utilizado para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento organizacional, treinamento gerencial e de liderança, aconselhamento sobre relacionamentos e esse aconselhamento no ambiente acadêmico. Aqui nós temos algumas empresas que já utilizaram ou ainda utilizam o teste MBTI para o desenvolvimento de sua equipe, que está aqui o Itaú, Bradesco, Electrolux, a Vox, a Mil, SBT, dentre outras que você pode conferir lá no site da Rede Felipe. E que nós precisamos lembrar toda vez que nós pensamos em tipologia de pessoas, que nunca vai ter tipologia que é certa ou que é errada e nem as melhores ou piores combinações. Eu sempre brinco que isso daqui não é horóscopo, que nós faremos combinação do signo tal com outro signo que combina ou que não combina. Aqui nós podemos traçar as características e as preferências das pessoas, realocá-las para desempenhar determinadas atividades no cenário empresarial, de acordo com as suas preferências e facilidades nas atividades, e é muito útil, mas nós sempre temos que pensar que ninguém é certo ou errado. Cada tipologia, cada indivíduo sempre tem dons especiais, vem de um contexto cultural, do seu inconsciente, consciente, de todo o seu processo de construção de vida. E o tipo psicológico, independente do teste, ele nunca vai explicar tudo, porque a personalidade humana é tão complexa que às vezes nós mesmos podemos nos pegar ali de surpresa. Por que eu respondi assim? Por que eu agi assim? Quando aquele inconsciente surge do nada e a gente ainda não tem a consciência de onde que veio aquele evento que a gente pode ter cometido, conversado, respondido para alguém de uma forma que nos surpreendeu. Então, nós temos aqui os resultados né, do instrumento MBTI, sugere um tipo psicológico provável, baseado nas escolhas feitas durante o indicador. Entretanto, somente você mesma que vai conhecer as suas próprias preferências. Só um minutinho para eu poder continuar aqui na chamada. E dar continuidade aqui à apresentação.
Então, como é a proposta de uma aula, a gente continua aqui nesse formato e acaba que minimiza e maximiza de novo os slides. Então, nós temos aqui os resultados, né, desse instrumento para sugerir esse tipo provável, e por isso que a gente pode obter o conhecimento dessas principais preferências nossas, esse é o objetivo do uso do MBTI. O MBTI, ele fará uma avaliação das preferências em 4 dimensões dicotômicas. Então, nós teremos sempre 16 combinações que são únicas, o resultado do perfil de cada pessoa é a combinação entre essas letras, por exemplo, E ou I, S ou N, pensamento ou sentimento, o T ou P, que é o julgamento ou a percepção. Então, o perfil, ele sempre tem 4 letras, por exemplo, eu sou I, N, F, P. Eu peguei todos desse lado aqui. Mas tem pessoas que podem ser E, N, TJ, E, N, F, J, e assim sucessivamente, porque a gente tem todas essas possíveis combinações. A última letra, depois do hífen, é A ou T, que tem a ver com a identidade de cada perfil. Se aquele perfil, mesmo sendo, por exemplo, INFP, A, tem uma característica mais assertiva, ou um INFP tracinho T pode ter uma característica muito mais turbulenta no momento de tomada de decisões, de organização. Aqui, falando um pouquinho sobre a mente, esse aspecto vai mostrar ali como que nós interagimos com o nosso entorno. Aqui, a gente está falando das 2 primeiras letras, que é o I ou o E. Nós temos um grupo de pessoas todas sentadas ao redor de uma mesa, batendo papo, e aqui uma pessoa ouvindo música e curtindo a natureza. Aqui é lógico que nós estamos mostrando o extremo das 2 situações. Mas, num contexto comum, o pessoal fala, sextou, agora eu vou descontrair e revigorar minha mente, o meu físico, e eu volto ali com a energia totalmente diferente. Depois do quê? Ou depois de um bate-papo com amigos, de uma balada, porque tem pessoas que querem realmente som, movimento, e outras pessoas querem ficar com família em casa, ou se moram sozinhos assistindo ao filme, ou procurando um ambiente ao ar livre. Então, são situações em que os grupos são menores e as atividades muito mais quietas. O E, então, essas pessoas elas vão direcionar e receber essa energia do mundo exterior como? São pessoas que preferem agir, gostam sempre de uma companhia como pano de fundo, não se importam com interrupções, gostam de se comunicar de forma oral, agem e respondem rapidamente, apreciam o trabalho em grupos, isso é muito importante, e tendem naturalmente a desencadear ações. Quando a gente pensa lá na universidade, vamos organizar um grupo para atender uma comunidade, ou fazer um projeto de extensão. Tem aquele que fala, não, pode deixar que eu organizo tudo. E aqueles que sempre vão esperar que alguém tome a frente. O I já faz parte lá do grupo, né? As pessoas que saem ali com a letra, com a característica I. Preferem refletir, gostam de paz e quietude, não gostam de ser interrompidos, têm preferência por comunicação escrita, consideram e pensam antes de falar, apreciam trabalhar sozinhos ou com 1 ou 2 pessoas. Isso daqui é fundamental também, muito importante para escolhermos organizações também no ambiente educacional. E são pessoas que ficam um pouquinho mais lá na retaguarda. O segundo aspecto, que é como nós vemos o mundo e processamos as informações, tem a ver com a letra S, ou a pessoa vai ser S, que é de sensação, ou N, que é de intuição. E aqui nós temos 2 grupos de pessoas pensando e avaliando as características de uma forma mais inovadora e outra de uma forma muito mais objetiva. E eu sempre gosto de fazer uma analogia nessas 2 características, que no ambiente acadêmico, nós vamos ter pessoas que é lá do quant, que é uma pesquisa quantitativa, e pessoas da qualitativa. E as características são bem interessantes. Quando a gente fala ali do quant, o grupo de pessoas com a característica S sempre vão colher informações de forma exata e precisa. Então, elas vão preferir fatos, são práticos e realistas, gostam de previsibilidade, de aplicações práticas
e querem saber o que que é. Já o N preferem teorias e abstrações, que eu falo que é o grupo lá do Quali, preferem um novo não testado, são sonhadores, imaginativos, desejam mudanças, têm foco nas possibilidades futuras e querem saber o que poderia ser. Então, levanta-se ali muitas hipóteses. Com relação à terceira letra, se é P ou S, de P pensamento ou S de sentimento, nós temos ali qual característica? Esse aspecto determina como tomamos decisões e lidamos com as emoções. Então, o T, ele geralmente vai se interessar por informações, sabe quando a lógica é necessária, tendem a ficar desligados quando tomam decisões, sempre pesando prós e contras, inclusive as pessoas podem julgá-los como frios, lutam pela justiça durante uma tomada de decisão e são bem objetivos. O F são mais habilidosos, interessam-se pelos sentimentos e sabem quando o apoio é necessário. Geralmente ficam envolvidos pessoalmente com a decisão que devem tomar, podem concordar só para manter a harmonia e lutam ali por serem compassivos, e a subjetividade é uma característica do F. Pensando nas táticas, na abordagem de trabalho, planejamento e tomada de decisão. Ou a pessoa recebe ali uma sigla de J ou P. Como que é a organização dessa pessoa? O J, ela é muito definida e organizada, temporalmente orientada, porque são pessoas que gostam de prazo, que cumprem os prazos, que não gostam de surpresas, gostam de metas, chegam a conclusões de forma muito rápida e gostam de rotinas. Já o P, sempre são pessoas que vão achar que tem muito tempo, que gostam de ver o que vai dar, adoram surpresas, ficam testando, experimentando, acha que rotina é uma característica limitadora e fazem listas, mas perdem-nas. Então, um grupo que tem até uma desorganização na sua própria mesa, que a gente fala, o pessoal ali do J organiza tudo em arquivo e o P coloca lá tudo em pilha. E agora, falando daquelas duas letras que eu comentei que vem depois do hífen, quando você faz o teste, que é o assertivo ou o turbulento. O aspecto identidade sustenta todos os outros, mostrando o quanto estamos confiantes em nossas habilidades e decisões. O assertivo são equilibrados, autoconfiantes, resistentes a situações de estresse, não gostam de se preocupar muito, não se esforçam demais quando se trata de alcançar objetivos. Já a pessoa com a característica T de turbulento são autoconscientes, são mais sensíveis a situações estressantes, são propensos a acabar experimentando muitas emoções durante uma tomada de decisão, são impulsionados pelo sucesso, consequentemente perfeccionistas e ansiosos para melhorar. Então, agora, eu vou mostrar as principais telas que nós vamos encontrar lá no teste, que são os tipos de personalidade. Então, depois do teste realizado, vem o grande grupo dos analistas, que também são chamados de racionais, diplomatas ou idealistas, sentinelas, ou também conhecido como guardiões, exploradores ou artesãos. Aqui no grupo de analistas, quando a gente faz o teste, eu coloquei aqui a fonte, depois eu vou deixar o link na descrição, que é o 16 Personalities, que lá a gente consegue fazer o teste gratuito. Nos analistas, a gente tem o arquiteto, o lógico, o comandante, o inovador. Então, são as pessoas INTJ, aí aqui tem o hífen, ó, A, ou ela será INTJ-T. E aqui eu vou ler uma das características de um deles aqui para cada grupo. Por exemplo, comandante. São as pessoas ENTJ-A ou ENTJ-T. São líderes ousados, criativos e energéticos, sempre dando um jeito em tudo. E para cada uma, quando sai o teu relatório, vem a síntese das tuas características bem descritas. Agora, os diplomatas. Aí nós temos lá o advogado, o mediador, o protagonista e o ativista. Vou ler aqui a minha característica, que é mediadora. Eu sou INFP. Aí nós temos o A e o T. São pessoas poéticas, bondosas e altruístas, sempre prontas para ajudar em uma boa causa.
Agora nós temos os sentinelas, que são os logísticos, defensores, executivos ou cônsul. Sempre nos grupos que eu tenho trabalhado, tem um número bem maior de cônsul. Então, são pessoas extraordinariamente atenciosas, sociais e populares, sempre prontas para ajudar. Exploradores. Então, a gente tem a classificação lá em virtuoso, aventureiro, empresário e animador. Vou ler para vocês, por exemplo, aqui o aventureiro. Artistas flexíveis e charmosos, sempre prontos para explorar e experimentar algo novo. E agora eu trago uma comparação entre as características dessas pessoas para que nós possamos pensar no motivo pelo qual nós usamos essas características do MBTI no nosso contexto educacional, por exemplo. Os Zs podem pensar que os Is estão desinteressados ou guardando informações, sendo que, na verdade, eles estão só processando-as. Já as pessoas Is podem olhar para os Zs e achar que eles estão até inconscientes, e, na verdade, eles estão processando uma decisão de forma verbal, clara e objetiva. Os S's podem olhar para os N's e achar que eles estão mudando de assunto, e, na verdade, eles estão lá formulando hipótese, e a pessoa que é o S é mais objetiva e fala logo, você está mudando de assunto, não é isso que a gente está abordando aqui. Mas é que a pessoa está colocando as possibilidades, as hipóteses. Os N's podem olhar para os S's e achar que nem imaginação eles têm, e, na verdade, eles são práticos. Os T's podem olhar para os F's e achar que eles estão exagerando nos acontecimentos, porque os F's, eles tendem a usar muito hipérbole, sempre foi assim, será muito impactante, então os T's vão pensar assim, meu Deus, para que tanto exagero? Os F's, eles podem pensar que os T's estão sendo severos e frios, e na verdade eles representam um ponto de vista bastante neutro em relação às soluções de problemas. Os J's podem pensar que os P's são preguiçosos ou estão adiando um assunto, e na verdade eles estão tentando se manter abertos para novas opções. Os P's podem pensar que os J's são rígidos e controladores, e na verdade eles estão estruturando e programando. E agora eu trago aqui para vocês, então, o porquê que é fundamental mostrarmos para os nossos alunos, para o nosso grupo de professores ou colaboradores de uma empresa onde nós estamos trabalhando. Que essas características, que são diferentes das nossas, elas não devem ser olhadas como uma forma de julgamento. Essa pessoa tem esse defeito, não tem essa qualidade, mas sim o que ela tem de potencialidade que pode agregar para mim e vice-versa. Então, para que não haja uma discussão de quem tem um perfil certo ou errado, que isso não existe. Então, eu agradeço até aqui. Agora eu vou fazer o vídeo 2 para vocês e vou explicar um pouquinho como que eu realmente utilizo depois que nós finalizamos essa parte aí um pouco mais teórica sobre o que é o MBTI. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Aqui tem os meus contatos para quem deseja, de repente, trocar mais informações, que eu possa estar enviando algum tipo de material. E depois eu vou deixar o link lá no Padlet também, porque eu vou deixar disponível, tá? Então, muito obrigada e até mais.